Neste terceiro e último bloco da nossa quarta videoaula, veremos um pouco da obra e da vida de Antônio Martins, terceiro poeta da abolição. Então, Antônio Dias Martins Júnior nasceu em 16 de junho de 1852, em Fortaleza, onde também faleceu em 31 de março de 1895. Então, como vocês veem aí, ele morreu muito jovem, com apenas 43 anos de idade. Como jornalista, colaborou nos Ensaios Literários e no Lírio, eram dois jornais da época. Em 1875, redigiu o periódico A Brisa, com Joaquim de Souza e Lino da Encarnação. Em 1876, com Joaquim de Souza e Rodopiano Padilha, redigiu o jornal Mocidade. No periódico Libertador, foi figura destacada da campanha abolicionista. Chegou ao Senado Federal, onde ganhou fama de grande orador. Participou do Clube Literário. É o autor da letra do Hino da Redenção, cantado por um coral de 14 senhoras por ocasião da festa, que se seguiu à assinatura do documento que extinguia a escravidão no Ceará. Em 1878, com o pseudônimo de Delisle, publicou durante 3 anos uma série de folhetins no jornal conservador Constituição. Vocês veem aí na ilustração um dos folhetins, né, que ele assinou com esse pseudônimo. Também usou o pseudônimo de Peri para publicar crônicas líricas em vários jornais da capital. Em 1890, publicou o poema O Incêndio de Taboão, cuja venda foi destinada às vítimas daquela terrível tragédia ocorrida em Taboão da Serra, Bahia, em 4 de março daquele ano, quer dizer, de 1890. Publicou ainda a parte Arpejos do livro Três Liras, já mencionado aqui, uma obra coletiva. Fazem parte de Arpejo os poemas Die Ire, Dias de Ira, né, vindo do latim, Surge et ambula, né, que foi a frase de Cristo para Lázaro, né, aparece e anda, né, Estátua de Carne, versos ao rolar do trem para Carape, versos à libertação da Vila de São Francisco, O Monge de Granito, Visita de Família e Contrastes, que são 5 sonetos. Né? E aí palavras de Antônio Bezerra, que é a foto, sobre Antônio Martins. Então ele diz o seguinte: o intransigente soldado das ideias novas tem demais um coração magnânimo que o torna ainda simpático por atos de generosidade. E apesar da modéstia que se esconde, faz parte da pleia de valente que se ilustra nas letras e não escolhe meios para desbravar os tropeços que se antepõem à marcha triunfante dos pioneiros do futuro. Quando a pátria reconhecida tiver de refletir aos pósteros os feitos mais gloriosos dos seus filhos pela estabilidade de sua legítima grandeza, seu nome avultará entre os mais queridos e mais respeitáveis. Há muito tempo que eu me habituei a prezá-lo como benemérito e como herói. E aqui nós veremos um trecho apenas deste poema. Vocês têm a íntegra dele, tanto aqui nos slides, como também no texto sobre o romantismo do professor Sanzio, né? Então nós veremos apenas um trechinho aí. O Monge de Granito. Então, já antecipando, é um poema para a Pedra do Feiticeiro, localizada lá em Tapajé, né? Ou sacerdote de pedra, como chamam alguns, o padre de pedra, né? Então, o Monge de Granito. Nas longas horas das fadigas cruas, quando o peito se abate e a alma soluça, ao cair de ilusões, eu quisera viver longe das ruas, lá onde a linfa aos cerros se debruça,
em busca dos sertões, quando a saudade, a noiva dos poetas, se ajoelha no altar das fantasias, relendo as folhas lidas, quando nos fogem loiras borboletas, arrastadas nas bruscas ventanias como esperanças perdidas. Bem doce ao meditar, volver aos dias que o passado levou ao seu sudário, esperanças no embrião, entrar no templo azul das utopias, genuflexo, quer dizer, ajoelhado ante o íntimo sacrário, ungir o coração. Lá, nesse colau de cerros verdejantes, onde desata as tranças flutuantes a diva das serranas, onde o sol tem mais brilho, o céu mais lumes, a lua mais amor, o ar perfumes e a natureza hosanas, lá onde eu via em torres de granito essa linha azulada e feiticeira, qual a asa possante do infinito, medindo o voo de uma idade inteira. Lá onde às vezes a minha alma poisa, à sombra de uns rosais deliciosos, qual um anjo a chorar sobre uma loisa, desfolhando do amor lírios saudosos. Onde a magia enleva o pensamento, exausto de adejar, ao tédio em meio, e o espírito se esvai no firmamento, alva gota de luz no mar, no seio. Foi lá. Foi através destas montanhas que se abroquelam nuas no espaço, onde a natura tem proles tamanhas, conchegadas no ubérrimo regaço. Foi lá que viu, estátua de colossos, como Ló, condenado eternamente, orando sem cessar. Passaram séculos sobre os rijos ossos, mas ele, sempre o Argos, no ocidente, tem fixo seu olhar. Era da tarde, ao fim, que o vi de perto, já das brumas da noite, o vulto incerto, um gigante de pé. Depois, à luz do dia, contemplei-o. Fui mais perto, mesmo em leio, infinito galé. Como ele é majestoso! Vi passarem com os séculos gerações a se abismarem na tumba das idades. Sentinela dos mundos no seu posto, tem das procelas rugas, pelo rosto, sulcos das tempestades. Fez-se monge. Preferiu à cela escura o ambiente sagrado da natura, entre os muros azuis da cordilheira. E aí, num paraíso aos céus abertos, constitui-se um marco no deserto, âncora da fé na crença derradeira. Quem sabe a sua lenda, altos mistérios? Dorme com as gerações, nos tredos cemitérios, a história desse herói. Sondar quem pode a alma gigantesca dessa estátua sem luz, múmia dantesca, que o templo não destrói. O povo aponta o respeitoso e altivo, como a estátua fatal de um redivivo. Do dilúvio? Talvez. Da arca de Noé cair a nado, até que um dia aportou extenuado dos cerros no convés. Foragido dos mares da esperança, tanto lutou que teve na bonança o seu último alento. Hirtos os membros, cansados, sem conforto, ascendeu ao Calvário antes do horto, no hercúleo passamento. Tem de encela dos membros de granito, rolou lá das ameias do infinito, no dorso dos destroços, caiu de pé, que a raça dos gigantes se equilibra nos músculos dos atlantes, nos ombros dos colossos. Ei-lo orando eternamente, olha fito ao sol poente como na esperança final, qual prometeu desterrado, para o ocidente voltado, olha o monge colossal. Do cerro aos rudes fraguedos, colado aos amplos rochedos, pôs-se o destino a galé, e a névoa desce os penedos. Tomba um turíbulo dos dedos, faz-lhe as oblações da fé. Quando as nevadas matinas se banham nas alvoradas, vão-lhe as cândidas neblinas pelos músculos trepadas, banhar-lhe os lábios adustos, de orvalhos que chora a noite.
beijai os dedos robustos antes que o sol lhes açoite. Mas ele, inerte e sombrio, a prescutar o futuro, aperta o seu manto escuro, onde a noite esconde o frio. A avalanche do tempo arrasta as revoluções, mas não demove o do templo de eternas meditações. Nasce o dia e as serranias se toucam de rubras cores. São acordes, melodias da natureza os louvores. Deus se amplia nos perfumes, nos precipícios, na luz, na vida, no amor, nos lumes, na poesia e na cruz. Nas prateadas cascatas, na flor, na abelha do val, no murmúrio das matas, tudo esplende festival. Tudo, risos, harmonias, mas lá, sobre as penedias, reza o monge colossal. Então, alguns comentários. Este é o poema mais conhecido de Antônio Martins. Embora não seja abolicionista, né, o poema não fala sobre abolição, né, mas sobre lá a Pedra do Feiticeiro, o poema é dedicado aos libertadores do município de São Francisco de Uruburetama, né, que hoje é simplesmente chamada de Itapajé, era o antigo nome de Itapajé. São Francisco, no início era Vila de São Francisco de Uruburetama, e virou Itapajé por conta da pedra. Então o poema retrata a célebre Pedra do Feiticeiro, rochedo localizado na referida cidade. Então aqui nós temos a ilustração, né? A ilustração da Pedra do Feiticeiro, o padre, né? O padre ajoelhado, aqui bem à direita, não é? Nessa rochedo, né? Que se alteia aí, né? À direita, tá? Então nós vemos aí a figura de um padre, e alguns antigos viam como um pajé. Então Ita, pedra, pajé, feiticeiro, em Tupi-Guarani. Talvez para amenizar a extensão do poema, o autor utiliza-se de diferentes métodos, né? Então nós temos alguns versos com 10 sílabas poéticas, outros com 6 sílabas poéticas, né? E estrofes, ele usa sextilha, quadras e outros tipos de estrofe. Todavia observam-se aqui e ali problemas métricos, ocorrendo versos ora com 11, ora com 12 sílabas. Há no poema várias alusões mitológicas, né? Mostrando aí o grande conhecimento de Antônio Martins. Então o Santos de Azevedo cita essas referências que aparecem no poema, né? Eu destaquei aí duas, Argos e Atlas, né? Argos, esse monstro com 100 olhos, e Atlas aí que foi condenado a ficar eternamente suspendendo a terra, né? Então, palavras de Santos de Azevedo. Antônio Martins revela certa erudição. Além das alusões às figuras bíblicas, Ló, o homem que se transformou em estátua, né? Na verdade foi a mulher de Ló. A Arca de Noé, etc. Temos também Argos, né? Encélado, que era filho do Tártaro e da Terra, que foi sepultado sob o vulcão Etna. Atlante, é o mesmo que Atlas, que se aliou aos gigantes, quer dizer, aos titãs, né? Que lutaram contra Júpiter e perderam. Lembrar que um dos titãs, inclusive, aparece nos Lusíadas, não é? O gigante Adamastor, ele é condenado por Zeus ou Júpiter e é transformado em um cabo, né? Então o cabo da Boa Esperança, na verdade, era um antigo titã, né? Adamastor. Nós temos outro titã que foi Atlas, né? Foi condenado a carregar as costas da esfera celeste. Nem é a Terra, né? É o universo mesmo. Essas alusões podem ser reminiscência clássica, mas aqui aparece como elemento tipicamente condoreiro. Então, com esses comentários sobre o poema
poema de Antônio Martins, eu trago agora alguns outros nomes que pelo tempo mesmo, pela exiguidade do nosso tempo, nós apenas mencionaremos, né? Mas que vocês que quiserem se aprofundar na pesquisa sobre a literatura cearense poderão ver, né? Na verdade, alguns desses nomes nós veremos no realismo, tá? Já antecipo aqui. Então, segundo Santos de Azevedo, ele faz esse rol de outras figuras ligadas ao romantismo, né? Na verdade, são figuras de transição entre o romantismo e o realismo. Mas vamos lá. Muitos outros nomes merecem ser citados, como José Facó, Francisco de Paula Barros, Oliveira Sobrinho, Frederico Severo, Vigílio Brígido, João Adolfo Ribeiro da Silva, Serafina Pontes, Cipriano de Miranda, Emília de Freitas. Inclusive, sobre Emília de Freitas, né? Há uma foto de Emília de Freitas que é contestada. Eu até ia trazer essa foto, mas estudando aí vi que a foto, na verdade, não é da autora, não se tem foto de Emília de Freitas, né? Autora da excelente obra A Rainha do Ignoto, a primeira obra fantástica, o primeiro romance fantástico do Ceará. Francisca Clotilde, autora de A Divorciada, vocês têm aí a foto, além de outros que, pontificando na imprensa do tempo do romantismo, iriam obter maior nomeada mais tarde com o realismo. É o caso, por exemplo, de Rodolfo Teófilo, autor de A Fome, que é uma obra naturalista, Augusto Xavier de Castro, também Childerico de Faria, né? E finalmente Araripe Júnior, que fez ficção romântica, né? Mas também pertenceu à Academia de Freitas. Tanto Araripe Júnior quanto Childerico de Faria, ambos pertenceram à Academia Francesa. E passamos, já encerrando a nossa quarta videoaula, alguns comentários breves à guisa de revisão do que nós vimos sobre o romantismo no Ceará, né? Então, como nós vimos, o romantismo tem início no Ceará em 1856, com a publicação de Prelúdios Poéticos de Juvenal Galeno, e se encerra em 1886, com o surgimento do Clube Literário. Então, no Ceará, portanto, o romantismo tem início 20 anos depois do que ocorre na, entre aspas, literatura brasileira, já que a literatura cearense também é literatura brasileira. Mas nos manuais de literatura brasileira, nós vimos que o romantismo começa em 1836 com Suspiros Poéticos e Saudades. Então nós começamos no Ceará 20 anos depois. E encerramos aqui no Ceará 5 anos depois, pois na literatura brasileira termina em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Neste mesmo ano é publicada a obra O Mulato, de Aloysio Azevedo. Memórias Póstumas de Brás Cubas abre o realismo, o Mulato abre o naturalismo. Então, lá na literatura brasileira, se encerra em 1881, aqui só vai se encerrar 5 anos depois, com o surgimento do Clube Literário. Guardadas as devidas proporções, nosso romantismo também apresentou as 3 fases do romantismo brasileiro, a saber, primeira, que foi a indianista e regionalista, com José de Alencar e Juvenal Galeno. A segunda, a ultrarromântica ou byroniana, aqui no Ceará com Joaquim de Souza e Barbosa de Freitas. E finalmente a condoreira, que foi a terceira fase, com Antônio Bezerra, Justiniano de Serpa e Antônio Martins. Grosso modo, essas 3 fases são assim limitadas temporalmente. Vejamos. A primeira fase vai de 1856 a 1874, começa lá com prelúdios poéticos, né? E vai se encerrar com os poemas de Joaquim de Souza nos ensaios literários, em 1874, dando início ao byronismo. A segunda fase, de 1874 a 1883, né? Se encerra com a morte de Barbosa de Freitas. E a terceira fase, de 1883 a 1886,
se encerra com o surgimento do clube literário. Embora improdutivo, nós já vimos, houve um primeiro movimento de reação ao romantismo entre a segunda e a terceira fase, né? Que foi exatamente, na verdade, entre a primeira e a segunda fase, né? Vou consertar isso para vocês, que foi a Academia Francesa do Ceará, né? Que ela vai de 1873 a 1875. Então, ela ocorre entre a primeira e a segunda fase do nosso romantismo, né? Da Academia Francesa, a propósito, saíram os autores cearenses com maior repercussão no cenário nacional no período, claro, além de José de Alencar e Juvenal Galeno, que foram Capistrano de Abreu e Araripe Júnior. Esses dois, no entanto, se sobressaíram mais como cientistas e não como literatos, né? Capistrano de Abreu na historiografia e Araripe Júnior na crítica literária. Então, com estes comentários, nós encerramos o capítulo relativo ao romantismo no Ceará. A próxima videoaula nós começamos a estudar o realismo, não é? Então, bons estudos a todos e até a próxima videoaula.